Fala, meus amigos, estamos de volta aqui. Sempre chegando muita pergunta sobre o PAS UNB ainda, do pessoal querendo saber, o pessoal que está na lista de espera, querendo saber como é que funciona essa convocação para o segundo semestre, quando que vai ter a próxima chamada. Então, todo dia eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Gravando mais um vídeo aí, então, para falar um pouco, mostrar para vocês o comparativo de como foram as chamadas do ano passado, como está acontecendo esse ano, como é que ocorre a do segundo semestre e por aí vai, tá bom? Então a ideia aqui neste vídeo vai ser para poder esclarecer um pouco mais esse tipo de coisa para você. Se eu não conseguir contemplar tudo que você gostaria de saber, deixa no comentário desse vídeo o que mais, além disso, o que você gostaria de saber, que aí, dando certinho, eu gravo um outro vídeo para poder esclarecer, tá bom? Então beleza, avançando aqui, pessoal, a gente tem que entender primeiro como é que funcionou aí o ano passado, tá? Vamos entender o calendário do ano passado para vocês perceberem mais ou menos como é que aconteceu. Em 2019, eu estou pegando aqui só as chamadas para os cursos do primeiro semestre e parei ali na primeira convocação do segundo semestre. O que nós tivemos? Lá em 2019, o resultado do PAS UNB saiu um pouco tarde, saiu 31 de janeiro. Esse ano saiu mais cedo, saiu uma semana mais cedo, 22 de janeiro, tá? Então, ó, a gente está com uma semana na frente em relação aos resultados do ano passado, tá? Então, nós tivemos aqui 31 de janeiro a primeira convocação, que é a primeira chamada, que é aquela que é o dia que sai o resultado de quem passou ou não passou de primeira. Aí, dia 11/2, saiu a segunda convocação, ou seja, a segunda chamada. Isso já aconteceu alguns dias atrás aí, ó, aqui em 2020, ó, dia 10. Praticamente coincidiu, né? O ano passado nós tivemos 4 chamadas antes de ocorrer a convocação para as vagas do segundo semestre, tá? Então a minha expectativa é que isso vá acontecer algo muito parecido, tá? Pelo menos mais uma chamada eu creio que nós teremos. Vamos perceber aqui, ó. Nós tivemos o ano passado uma chamada no dia 11 de fevereiro e tivemos uma outra no dia 25 de fevereiro. Normalmente, 1 ou 2 semanas depois, tá? Eu estou prevendo que a gente possa ter uma chamada aí, ó. Nós já tivemos aqui, então, em 10 de fevereiro, uma chamada. Eu estou chutando aí que a gente pode ter, de repente, uma chamada aí lá pelo dia, talvez o carnaval vai cair aqui muito próximo, né? Talvez a gente tenha aí alguma chamada lá pelo dia 17. Pode ser dia 17 não, dia 24. Mas eu acho que talvez sim, talvez não, por conta do carnaval. Então, se não acontecer aqui, ó, vai acontecer lá pelo dia 28, que é a sexta-feira, tá? Eu acho que é por aqui, ó, 27 e 28. A minha expectativa é que ocorra 27 e 28. Era para ser 17, não aconteceu. 24 eu acho difícil, porque vai ter o feriado prolongado aí. Então eu acho que quando retornar do feriado, eu acho que 27 e 28 esse resultado possa aparecer, que seria a terceira convocação, tá? De 2020. O ano passado chegou a ter mais uma, chegou a ter uma dia 13. Aqui, se for ocorrer, talvez por conta desse atraso aqui do carnaval no meio, que atrapalhou, eu acho que pode ter lá pelo dia 16. Pode ser que tenha pelo dia 16. Mas, porque assim, sempre que sai uma chamada, você tem um calendário acadêmico específico para aquele pessoal, data de mandar documento, matrícula, aquela coisa toda. Então tem que esperar pelo menos 2 semanas para saber quem vai, quem não vai, quem vai querer, quem não vai querer. Então eles não vão chamar seguidamente assim, 2 seguidas assim no intervalo menor que 2 semanas. Acho difícil. Então sempre que tiver uma chamada tem que ter passado 2 semanas para conseguir outra, tá? Então eu acho que, como não aconteceu hoje, até agora, até hoje não teve ainda, eu acho que talvez a gente não consiga essa chamada aí, tá?
Hoje 20, hoje são 20, não teve chamada, pelo menos até agora de manhã não teve nenhuma. Vai que a gente pego de surpresa aí que tem uma hoje à tarde, mas acho que não, porque ainda está dentro ali da vigência ali da matrícula e tal, está muito recente. Pode ser que eu esteja enganado, tomara que saia uma hoje. Mas não saindo hoje, eu acho que só vai sair daqui uma semana, lá no dia 27 ou 28, por conta do carnaval. Eu acho que talvez o Sebrasp dê uma segurada aí. Mas tomara que não, tomara que solte aí no carnaval mesmo, que aí você é convocado logo. Beleza, avançando aqui, a gente tem então a expectativa. Isso não é garantia, que a gente vai ter a terceira chamada. E também não é garantia, mas pelos anos anteriores nós tivemos a quarta chamada, tá? Só depois dessa quarta chamada que a gente vai ter, ou da terceira, que nós teremos então a convocação para o segundo semestre. O ano passado essa convocação ocorreu aqui no dia 23 de março, tá? Foi bem aqui, ó. Eu acho que mais ou menos por aí também. O calendário ele tá ficando meio próximo ali. Lá pelo dia 23 de março, então, nós teremos a convocação para o segundo semestre, tá? E como é que funciona essa convocação para o segundo semestre? Pessoal, se você não passou no primeiro semestre, se você não foi convocado nem na primeira convocação, nem na segunda, se tiver a terceira, supondo que você também não tenha sido nem na quarta, você vai aumentando as chances para você aparecer na listagem do segundo semestre. O que acontece? Os cursos eles oferecem vagas para o primeiro semestre e para o segundo semestre. Metade das vagas ocorrem aqui, ó, no primeiro semestre. Eu vou dar um exemplo, tá? Administração bacharelado. Veja, primeiro semestre ela está oferecendo 13 vagas no Sistema Universal. E no segundo semestre ela também está oferecendo 13 vagas aqui no Sistema Universal. Aqui vamos pegar agronomia, ofereceu 18 vagas no primeiro semestre, 18 no segundo semestre, tá? Então quer dizer que o curso aqui, se ele tinha 13 no primeiro semestre, ele vai ter 13 no segundo. Se ele tinha 7 no primeiro semestre, ele vai ter 7 no segundo, tá? Então supondo aqui, ó, primeiro semestre, você não conseguiu entrar, vamos supor que você aqui é o 15º colocado lá naquele boletim final. E chamou aqui 13 pessoas, os 13 aprovados aqui no primeiro semestre, já chamou lá naquela primeira convocação. Você, ó, se já chamaram 13 da sua cota, tá? Porque eu estou pensando no Sistema Universal, você chamou 13 do Sistema Universal e esse cara era o 15º no Sistema Universal, restaram 2 posições para chegar nele, né? Então quer dizer que ele está muito próximo. E aí teve a primeira chamada, não chamou, a segunda chamada não apareceu o nome dele, terceira chamada não apareceu o nome dele. Se esse curso aqui está oferecendo 13 vagas no primeiro semestre e ele é o 15º, e esse curso está oferecendo 13 vagas no segundo semestre, esse curso na verdade está oferecendo 26 vagas. O curso oferecendo 26 vagas, esse cara estando em 15º, ele será chamado no segundo semestre? Com certeza, tá? Porque assim que eles puxarem os 13 próximos da lista, ele entra, tá? Provavelmente ele entrará com toda certeza. Isso se ele não for chamado aqui na terceira, na quarta convocação do primeiro semestre. Então, se você está na fila de espera, a primeira coisa é você ver na sua cota. Então, por exemplo, aqui, sistema de cotas para negros. O curso está oferecendo 2 vagas no primeiro semestre. Então, tem 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Esse curso ele tem 4 vagas nessa cota. Então, se o cara é o 6º colocado, ele sabe que quando chamar a primeira chamada do primeiro semestre, a primeira chamada do segundo, vai dar um total de 4 vagas. Ele ficaria em segundo aí, tá? Se não chamasse nenhum, não tivesse nenhuma chamada além da inicial no primeiro semestre e fosse correndo a lista já até o segundo semestre, chamariam 4, ele está em 6º, ele passaria a ficar em segundo. Aí ele teria que torcer para no segundo semestre chamarem ele na segunda convocação ou na terceira convocação. Então o que você tem que olhar? Você tem que olhar a cota no qual você se inscreveu, olhar quantas vagas tem e dobrar, né? Dobrar para você saber já a sua perspectiva para o segundo semestre.
tá? Se você dobrar e você estiver dentro dessas vagas, beleza, muito provavelmente você será chamado. Agora, se você olhar a posição, a quantidade de vagas que o curso vai oferecer e olhar a sua colocação, ali você vai ter um norte de quão longe você estará ou não. Vou dar um outro exemplo aqui. O cara está em 20º, tá? E o curso dele nessa cota aqui, ó, administração, cota para negros, só tem 4 vagas. E ele está em 20º, tá? Olha, se você tem 4 vagas, o cara está em 20º, se você pega 20 menos 4, vai dar 16. Ele precisa de umas 16 pessoas, 15 pessoas ali serem chamadas para que ele tenha expectativa. Acho difícil a pessoa entrar nessa condição aqui, tá? A menos que seja um curso que, por tradição, chame bastante. E alguns cursos têm esse perfil, outros não, mas isso está variando de ano para ano, tá? Então a gente tem que olhar o comportamento da primeira chamada, da segunda, da terceira, para deduzir mais ou menos, ok? Cursos que têm rotatividade alta, há uma chance sim de isso acontecer, mas não é nada garantido. Garantido seria você ficando ali entre umas 5, 6 posições ali, quando você desconta as vagas. Isso aqui eu estou partindo do pressuposto que eu não estou confiando nas chamadas, nas convocações, tá? Mas a gente sabe que tem cursos que sempre chama na segunda convocação, na terceira, na quarta. Então, quando um curso faz isso, aí já aumenta a expectativa de um cara entrar nessa condição aqui. Então, se o curso dele tem essa tradição, beleza. Se o curso não tem essa tradição, eu não posso confiar, tá? Então, eu só posso confiar naquilo que é certo, que é o total de vagas que o curso vai oferecer no primeiro e no segundo semestre. Se você estiver muito longe, quando você descontar essas vagas da sua posição, aí a gente fica numa situação mais complicada, tá bom? De qualquer maneira, pessoal, a convocação do segundo semestre, ela vai acontecer no mês que vem, tá? Então isso é certo. Então já para tirar a sua dúvida, vai acontecer no segundo semestre. E ela é uma convocação normal como qualquer outra. É que a universidade, ao invés de chamar todo mundo para o primeiro semestre, e não caberia, ela chama metade agora no primeiro semestre, na primeira convocação, e aí o pessoal vai desistindo, não sei o quê, aí vem a segunda convocação, terceira, quarta. Aí vem a convocação, a primeira do segundo semestre, que seria aquela outra metade das vagas. Aí convocou aqui em março, a partir de março começa a segunda convocação, a terceira convocação, a quarta convocação, certo? Que são as chamadas. Então nós temos o grupo de chamadas do primeiro semestre. Quando acaba, nós temos então a convocação do segundo semestre. E aí você não tem mais chamadas aqui do primeiro semestre, porque você passa a ter somente para o segundo semestre, ok? Mas é uma chamada como qualquer outra, ó. Estou mostrando para vocês aqui o de 2019, ó. Teve a quarta convocação no dia 13, e aí no dia 15 já teve o comunicado do segundo semestre, a agenda do calouro aqui no dia 21 e convocação no dia 22. Quando eles publicam a agenda do calouro, certamente no dia seguinte ou no mesmo dia eles já vão divulgar o resultado. Então, ó, a primeira convocação para o registro acadêmico dos selecionados dentro do quantitativo de vagas do segundo semestre. Então, ó, teve o comunicado, eles vão publicar esse comunicado aqui, tá? Comunicado do segundo semestre. Quando eles publicarem esse comunicado, pode ter certeza que vai estar muito perto aí de ocorrer a divulgação. Aí eles vão publicar a agenda do calouro, que seria a agenda das datas que você tem que mandar documento, aquela coisa toda. E aqui, dia 22/3, aconteceu a convocação. Muita gente fica na dúvida. Teve a agenda do calouro da primeira chamada aqui, ou da primeira convocação, eu já perdi, não mandei meus documentos e estou na lista de espera. Pessoal, cada vez que chamar você, vai ter terão datas novas de entrega de documento. Então, a agenda do calouro da primeira chamada não serve aquelas datas não servem para quem é da segunda convocação. Porque cada vez que eles chamam, eles colocam novas datas e prazos novos ali para pessoa, para cada grupo de pessoas chamado, tá? Então, é nesse sentido. Então, será publicado a agenda do calouro do segundo semestre.
para essa outra metade das vagas da universidade. E ali começa tudo de novo, tá? Tudo que já está acontecendo agora, matrícula, documento, aí não compareceu, beleza, vem a próxima chamada, a próxima convocação. Isso vai acontecer tudo de novo aqui, ó, a partir de março, tá? Então, a partir de março, nós teremos a convocação do segundo semestre. Aí, o que acontece? Se você for chamado agora, na convocação do segundo semestre, agora no mês que vem, em março, você já começa a estudar em março? Não. Você só vai entrar no segundo semestre. Então, você vai ter o calendário, você vai ter a agenda do calouro falando todas as datas que você tem que mandar documento, que você tem que não sei o quê, que você tem tudo. E aí você vai obedecer esse calendário, mas o início das aulas, você só vai ter esse início das aulas provavelmente lá em agosto, tá? Agora, quem for convocado aqui, por exemplo, na quarta convocação, se nós tivermos ainda do primeiro semestre, aí sim, você começa a estudar agora. Você já vai entrar no semestre atrasado. Provavelmente você já vai entrar e talvez já reprovando em algumas disciplinas, porque o pessoal já fez prova, já fez as coisas. Quem entra na quarta convocação, na terceira, é ruim porque vai ter passado já um período ali, né? Já vai ter passado um prazo ali. Você vai chegar lá, a galera, o barco já vai estar andando. Mas você entrou. O importante é você ter entrado e ali acaba que depois você consegue ajustar isso aí. O importante é entrar. Agora, quem entra aqui na primeira convocação, aí já pega o semestre do zero, tá? Então, você só pega o semestre do zero ou aqui, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, ok? Então, convocação do segundo semestre, previsão para final de março, com certeza será lá no final de março. É uma convocação normal, como qualquer outra, a diferença é que já é para o pessoal que vai entrar no meio do ano, tá? E vai ter uma agenda, vai ter todas as datas específicas, não sei data, a gente não sabe data, porque por isso que eles publicam aqui a agenda do calouro, de quando que você manda o documento, quando que você faz a matrícula, isso só quando sair esse resultado. Então, primeiro a gente tem que aguardar este resultado aqui, tá bom? Então, beleza. A qualquer dúvida que vocês tiverem então sobre isso, a gente então coloca aqui embaixo nos vídeos que a gente tenta responder para você. A única coisa que eu destaco eu não vou conseguir responder para vocês perguntas específicas sobre matrícula, porque aqui a minha ideia é preparar você para entrar. Depois que você entrou, aí você se vira lá dentro para poder tirar essas dúvidas lá com a universidade, porque lá tem todo um regulamento interno, lá o departamento vai tirar todas as suas dúvidas e etc, tá? Aqui, até porque eu nem sei muita coisa lá de dentro, só sei o que vai estar aqui na agenda do calouro, tá? Algumas coisas mudam do ano para o outro, o sistema. Antigamente você tinha que entregar documento presencialmente. Agora não, na agenda do calouro está escrito lá que é tudo online, você faz o upload tudo online. Então você tem toda essa orientação na agenda do calouro. A agenda do calouro vai ser o seu guia de data, de procedimentos, certo? Beleza? Então, só para tranquilizar você, nós temos então a previsão de mais 2 convocações, terceira e quarta, se tudo der certo. E depois nós teremos aí a convocação do segundo semestre. Então, nós teremos 3 convocações no mínimo, eu acho aí. Eu estou apostando que nós teremos sim terceira e quarta, ainda nesses próximos dias antes de março, nesse próximo mês aí, né? Daqui um mês, a gente tem um mês para poder divulgar o resultado aí da primeira convocação do segundo semestre. Até lá eu acho que nós teremos 2 aí, tá joia? Então um grande abraço, falou para vocês.